E aí, botequeiros, dando continuidade à nossa série de como jogar Yu-Gi-Oh! Hoje nós vamos aprender a fazer as correntes, então, bora lá! Bom, botequeiros, vocês devem se lembrar na introdução dessa série que eu disse que o Yu-Gi-Oh! Se assemelhava a xadrez, né? O xadrez, um jogador move uma peça e a partir do momento que ele move uma peça, o oponente dele pode mover uma peça também. E assim, os dois vão movendo, né, intercaladamente, até que os dois montem o campo necessário para vitória, né? Você vai mover suas peças de acordo com a sua estratégia, né, e vai mover ela de uma forma a se ajudar ou a atrapalhar a estratégia do seu adversário. E a todo momento sua estratégia assim vai mudando, a ordem das peças que você quer mover também vai se mudando para se adequar com o momento. E isso é muito parecido no Yu-Gi-Oh! No Yu-Gi-Oh! Em vez de a gente estar movendo as peças, a gente pode trocar essa palavra mover a peça por ativar um efeito, tá? Tudo isso que eu falei agora sobre mover as peças, a gente pode aplicar o Yu-Gi-Oh! Também, só trocando a palavra mover por ativar efeitos. Bom, quando a gente tem uma ativação de efeito no Yu-Gi-Oh! Quando a gente tem qualquer ação no Yu-Gi-Oh! A gente passa a prioridade para o nosso adversário estar podendo fazer um movimento também. E aí, quando a gente tem dois efeitos ativos simultaneamente, a gente gera uma coisa chamada de corrente, ok? Vamos lá para dar uma explicada para vocês o que é uma corrente. Bom, quando a gente tem uma corrente, a gente tem dois eventos, tá? A ativação e a resolução. Sempre que a gente ativa uma carta, a gente tem esses dois eventos, a ativação e a resolução. Eu marquei aí de vermelho, tá? Um efeito de uma carta. Aliás, eu marquei de vermelho e de verde, tá? Só que em vermelho a gente tem grifado tudo que acontece na ativação e em verde a gente tem grifado tudo que acontece na resolução. Ou seja, para você ativar uma carta você tem que ter todos os elementos pedidos aí nessa sentença. Pode ver que ele pede ali 1000 pontos de vida e uma carta em campo para poder dar alvo. Então, se você não tiver uma carta em campo ou não tiver uma carta em campo que possa ser alvo, você não pode ativar esse efeito. Se você não tiver 1000 pontos de vida, você não pode ativar esse efeito. Isso a gente chama de custo e condição, tá? A condição está marcado ali em vermelho e sublinhado. E o custo está marcado somente de vermelho sem estar sublinhado, tá? A gente só pode ter uma corrente por turno, ok? Uma coisa muito divertida é que às vezes a condição de uma carta pode ser satisfeita durante a resolução de uma corrente. E aí essa carta só vai poder ativar o seu efeito depois que essa corrente em questão acabar. E aí, imediatamente depois que essa corrente acabar, essa carta que teve sua condição satisfeita vai ter seu efeito ativo, tá? Uma coisa muito importante é que algumas cartas não podem mais ativar depois, por causa de um evento que a gente chama de perda do tempo de ativação. Eu vou explicar sobre esse fenômeno mais tarde. É um fenômeno que vai precisar que vocês tenham mais experiência para poder entender. Só que ele não é tão complexo assim. Na corrente também a gente tem um elemento chamado de velocidade das cartas, ok? A gente só vai estar podendo conduzir uma corrente, né? Construir essa corrente, construir elo a elo, caso a velocidade da carta permita, ok? E também temos uma coisa chamada prioridade de ativação dos efeitos. Essa prioridade vai e volta entre os jogadores a todo momento. Eu vou estar falando melhor sobre tudo isso, ok? Então, vamos lá. Essa frase em resposta pode ser também dita como en-chain, pode ser também utilizada como peraí, cara, deixa eu pensar, calma aí, calma aí, calma aí. Tudo que você parar pra pensar quando você estiver fazendo um movimento no Yu-Gi-Oh! E seu adversário manifestar qualquer tipo de reação, pode ser isso, tá? Pode ser o em resposta. Então interprete qualquer tipo de movimento do seu adversário como uma pausa, tá? Se ele fizer qualquer tipo de reação, pare o jogo ali e ouça, ok? Às vezes pode ser a formação de uma corrente. Bom, vamos explicar isso melhor. A gente tem aqui o Pot of Duality. Imagine que você tentou ativá-lo. E nada aconteceu. Não houve nenhuma resposta e aí a resolução da carta prosseguiu. Entendeu? Como não houve uma corrente, a ativação e a resolução da carta foi simultânea. A resolução foi bem sucedida e tudo correu bem e lindamente. Mas imagina se o seu adversário tivesse ativado uma coisa em resposta. Bom, vamos explicar aí.
Quando você ativou o Pot of Duality e seu adversário ativou um Secret Move em resposta, a gente gerou uma corrente. A gente vai chamar de Chain Link 1, tá? A primeira carta a ser ativa na corrente. E de Chain Link 2, a segunda carta a ser ativa. Chain Link 3, a terceira e assim por diante, ok? Temos aí o que? A nossa ordem de ativação. A gente pode ver que é uma ordem crescente, do menor Chain Link para o maior Chain Link. Temos também a ordem de resolução. A resolução sempre vai acontecer de trás para frente, do maior para o menor, ok? Então vamos ver como que funcionaria isso aí. O Secret Move iria resolver, ok? Antes do Pot of Duality resolver. E o Secret Move vai negar a ativação do Pot of Duality e vai destruí-lo. O que aconteceria então? O Pot of Duality seria negado. E ele não resolveria da forma bem sucedida, ok? Por que ele não resolveria da forma bem sucedida? Porque ele foi negado pela Secret Move. Vamos dar aí continuidade. Temos o Speed das cartas, ok? E ali eu marquei para vocês como Speed 1 o Pot of Duality, que foi nosso exemplo anterior. Toda Spell Card é uma carta de Speed 1, tá? Com exceção da Spell Card rápido, né? O nosso Quick Play Spell Card, ok? E todo monstro, com exceção se tiver escrito nele as seguintes sentenças. Durante o turno de qualquer jogador e este efeito é um efeito rápido. Se tiver essas duas sentenças dentro do efeito do seu monstro, ele não é um monstro de Speed 1, ele é um monstro de Speed 2. Mas vamos falar um pouco sobre os Speed 1s. Os Speed 1s são as primeiras cartas que devem ser ativas numa corrente, ok? Normalmente elas são sempre o Chain Link 1 e mais nada, tá? Temos algumas exceções a essa regra, tá? Sobre ser somente o Chain Link 1. Tem outro tipo de efeitos que podem estar burlando isso, eu vou explicar isso pra você. Mas, de maneira bem genérica, todas as cartas que são Speed 1 normalmente são o primeiro Chain Link da corrente. Esse fato de ser o primeiro Chain Link da corrente significa que ele vai ser a última carta a resolver, tá? Você não pode responder uma carta com Speed 1 com uma carta de Speed 1. Você tem que responder uma carta com Speed 2 ou maior, ok? Sempre que você tiver uma carta de Speed 1... seu adversário só vai estar podendo responder com uma carta de Speed 2. E você também, ok? Assim que ele ativar uma carta de Speed 2, você só vai poder estar ativando uma carta de Speed 2 ou maior, tá? Então vamos dar aqui continuidade para mostrar para vocês quem são as Speed 2. As Speed 2 são as cartas mágicas rápidas, ok? Qualquer tipo de Trap Card, exceto a Counter, tá? E monstros que tenham a seguinte sentença: durante o turno de qualquer jogador, e a sentença, este efeito é um efeito rápido, tá? São N monstros que têm esses efeitos, tá? Então fiquem tranquilos. Temos as cartas de Speed 3, ok? Assim como os outros exemplos, tá? A Speed 3 só pode ser respondida por outra carta Speed 3, ok? Ela é a velocidade mais rápida. Ela normalmente encerra uma corrente, ok? Sempre que você tiver uma carta counter numa corrente, ela vai ser a última, tá? Na corrente. Mesmo que seu adversário ative outra carta em resposta, e necessariamente deve ser counter, você vai também ter o último Chain Link e uma carta counter. Então normalmente uma carta de Speed 1 abre uma corrente e uma carta de Speed 3 fecha uma corrente, tá? E normalmente as Speed 2 estão lá no meio construindo essa corrente, como o último elo. Como os elos intermediários e o Speed 3 como o último elo. Bom, vamos mostrar um exemplo aí pra vocês e também tá dizendo sobre o vai e volta da prioridade. O que é essa prioridade? Prioridade é sempre que você faz uma ação no Yu-Gi-Oh! O seu adversário pode ativar algum efeito, entendeu? E assim que ele fizer alguma ação, ou seja, ativar esse efeito, você vai poder ativar um efeito também. E assim vai e volta. Sempre que um ativar efeito, o outro ativar efeito. Ativar efeito, ativar outro efeito. Como no xadrez, um mexe, outro mexe. Um mexe e outro mexe. Né? Então vamos lá. Imagine aí, vamos fazer um duelo, nós dois aqui, um duelo didático. Eu vou ativar o Magician aqui. Ele vai ser o meu Chain Link 1. Se nada acontecer, o meu Chain... nem vai existir Chain Link, né? Porque não vai ter uma corrente, porque não temos duas cartas ativando. Ele vai ativar e vai resolver ao mesmo tempo. Então, mas você não vai me deixar barato. Você vai ativar uma Find Chain, que vai negar o efeito do meu Magician. Meu Magician vai ativar o efeito dele e vai resolver de forma mal sucedida se essa corrente acabar desse jeito. Só que eu não vou deixar barato pra você não.
eu vou ativar um Spellbook of Wisdom, tá? E ele vai ser o meu Chain Link 3. O Spellbook of Wisdom vai deixar o meu Magician imune a Trap. E o que vai acontecer? A sua Trap vai resolver, o meu Magician vai resolver, mas como ele não está sob mais os efeitos da Find Chain, aliás, nunca esteve, ok? Ele não vai ser afetado e o seu efeito vai resolver de forma bem sucedida. Mas, mesmo assim, você não me deixou barato. Você me ativou uma Trap Counter. E aí eu não tive mais respostas, entendeu? A Trap Counter, o que ela vai fazer? Vai negar e destruir. No caso, a Dark Bribe tem esse efeito. Vai negar e destruir uma Spell Trap, né? E a corrente, agora vamos prosseguir com essa corrente, né? Você ativou essa Trap Counter. E eu não tenho nenhuma Trap Counter para ativar. E eu passei a minha prioridade para você sem ativar nenhum efeito. Assim, você pode continuar a ativar as suas cartas. Mas como você não vai ativar mais cartas, você vai me devolver a prioridade sem ativar nenhum efeito. Quando os dois jogadores passarem as prioridades sem ativarem efeitos, a fase de ativação acaba. Tá? Aquele evento de ativação vai acabar. Você pode ver aí a ordem de ativação. Nenhuma carta até o momento resolveu, ou seja, nenhum dos efeitos delas até esse momento foi aplicado. Agora, que eu passei a prioridade sem ativar nenhum efeito e você me passou a prioridade sem ativar nenhum efeito, isso é o momento em que as cartas começam a resolver. Então vamos resolvê-las. O Dark Bribe vai resolver bem sucedidamente, afinal não tem nada que o atrapalhe. Quando o Dark Bribe resolver bem sucedidamente, o Spellbook of Wisdom vai ser negado e destruído, tá? Sendo negado e destruído, a Find Chain vai ativar de uma forma bem sucedida. E assim, o que vai acontecer? Vai negar o efeito do meu Magician, e meu Magician, na hora que ele for resolver, ele vai resolver de uma forma mais sucedida, tá? E assim você ganhou uma corrente. Meus parabéns. Quando você deve passar essa prioridade para o seu adversário? Quando tentar passar de uma fase, ok? Sempre que você falar assim, estou indo da minha main phase para minha battle phase, automaticamente que você fala isso, o seu adversário tem a prioridade para ativar algum efeito, tá? Eu já expliquei isso naquele vídeo sobre fases de um turno, eu já expliquei sobre isso, tá? Então não é muito segredo para vocês, eu acho. Então, sempre que você for passar de turno ou seu adversário, a prioridade vai ser passada. E aí o adversário vai poder ativar um efeito. Na declaração de um ataque, a prioridade vai ser passada também. A invocação de um monstro, a prioridade vai ser passada também, tá? E também temos ali quando ativar ou a carta ou efeito de uma carta. Com exceção de um caso dos múltiplos efeitos de gatilho, que são aqueles lá que eu falei pra você, que nem sempre é Chain Link 1. Com exceção desses, a prioridade vai ser passada imediatamente. Sempre que você setar uma carta, tudo que você fizer vai passar a prioridade para o seu adversário. Ou seja, qualquer atitude que você fizer vai passar a prioridade para o seu adversário. Uma coisa muito importante é que sempre no início de uma fase, o seu adversário não pode ativar efeitos, porque ele não tem a prioridade. Ele só vai poder ativar algum efeito quando você tomar alguma atitude. Ou seja, o seu adversário nunca vai poder dizer: eu estou ativando essa carta no início da sua main phase, no início da sua battle phase, no início da sua standby. Caso a carta dele não esteja escrito isso, tá? Se a carta dele estiver escrito isso, aí ele pode fazer. Mas se não estiver escrito isso, então não pode. Uma coisa bem que vale a pena lembrar vocês é que as únicas cartas que não podem ser ativas em qualquer momento do jogo são as cartas de Speed 1, tá? Então são os monstros com efeitos daquele jeito lá, são os tipos de spell cards que não são rápidos, então só esses efeitos só podem ser ativos durante a main phase. Todos os outros podem ser ativos a qualquer momento. Então tomem cuidado com isso. Nunca declarem a ativação de um monstro que não é rápido fora da main phase e vice-versa, tá? Nenhum dos dois pode fazer isso. Então vamos lá. Quem deve iniciar a corrente? Quem tem a prioridade de ativação dos efeitos, tá? A prioridade de ativação dos efeitos é uma coisa bem simples. Quem deve ativar um efeito? Quem tiver um efeito obrigatório, tá? Sendo, primeiramente, o dono do turno, depois o oponente.
Caso não tenha nenhum efeito obrigatório, e aí a gente tem os efeitos opcionais, dando prioridade pro dono do turno e depois pro oponente. Isso pode ficar meio confuso, mas eu vou explicar isso aqui para vocês agora. Vejam esses nossos 3 exemplos. O Masked Hero Anki, tá? O Graf, não dá pra ler o nome dele, mas o nome dele é Graf. E temos ali o Zombie. O que acontece? Imagina que você tivesse um desses dois monstros aí em campo, tá? Ou o Graf ou o Zombie. E você atacasse com o Anki em algum deles. O Anki, quando ele destrói um monstro e envia ele para o cemitério, ele ativa um efeito. O Graf e o Goblin Zombie, quando eles vão para o cemitério, eles também ativam um efeito. Tá? Então veja que caso destruísse, o Anki destruísse qualquer um desses dois monstros, a gente teria uma corrente sendo executada, porque a gente teve condições de ambos os lados sendo satisfeitas, né? O Anki porque destruiu o monstro e o Graf e o Goblin Zombie porque foram para o cemitério. Então vamos exemplificar bem agora. Caso o Anki tivesse atacado o Graf, como o Graf tem um efeito opcional e o Anki tem um efeito opcional, o efeito do Anki seria ativo primeiro, porque como a gente está na Battle Phase, né, o dono do turno é quem está atacando. Como foi o Anki que atacou, o efeito do Anki ativaria primeiro. E só depois o efeito do Graf ativaria primeiro, ou ativaria depois. Então na hora de resolver, o Graf resolveria primeiro e depois resolveria o Anki. Já se o alvo do ataque do Anki fosse o Goblin Zombie, a gente teria o Goblin Zombie atacando primeiro, ativando primeiro, porque o Goblin Zombie ele é um efeito não obrigatório, tá? Um efeito obrigatório. Então o que acontece? Quando as cartas estiverem escrito You Can, tá? Logo depois da condição e custo, tá? Por exemplo, o Anki, quando você destruir um monstro por batalha, você pode, então, resolver tal efeito. Então, é um efeito opcional. Já o Graf, quando essa carta vai para o cemitério, se essa carta vai para o cemitério, você pode ativar esse efeito. Pode ver que os dois são efeitos obrigatórios, tá? E só aí o Goblin Zombie sobrando when discard, quando essa carta é mandada do campo para o cemitério, você deve pegar um monstro zumbi para a mão, tá? Então pode ver que o efeito dele não tem você pode. Então obrigatoriamente você tem que pegar um monstro zumbi para a mão, a não ser que você não tenha um zumbi para pegar, tá? Aí você não pega. Mas caso ali o Anki tivesse o efeito, né, obrigatório, então o Anki seria ativado primeiro. Então essa coisa é uma coisa bem simples, tá? Quem vai ativar primeiro? O dono do turno, tá? Só não vai ser o dono do turno caso o efeito do oponente seja obrigatório. A mesma coisa vale para você. Se o seu efeito for obrigatório, você ativa primeiro. É uma coisa bem simples, então não tenho que discursar muito sobre isso. Agora vamos falar daquele negocinho lá das cartas não serem só Chain Link 1 e tal. Temos aí, tá, 3 monstros como exemplo. Os Satellark Knights. Todos os Satellark Knights, se eles forem invocados, eles têm algum efeito. Então, o que vai acontecer? Se for ativo uma Soul Charge e invocar simultaneamente 3 aí Tellark Knight, todos eles terão atingido a sua condição ao mesmo tempo. Então, o que vai acontecer? Os 3 vão ativar e vão ativar ao mesmo tempo. E aí vai gerar uma corrente. Nesse caso, quando a gente tem um efeito de gatilho, esse tipo de efeito é chamado de efeito de gatilho. Os efeitos do exemplo anterior, tá? Sobre quem ativaria o efeito, também são efeitos de gatilho. Os efeitos de gatilho a gente identifica quando a carta está escrito alguma ação do jogo, por exemplo, se essa carta for summonada, se essa carta foi enviada para o cemitério, se essa carta destruiu um monstro por batalha. Isso são efeitos de ignição. Algum evento tem que acontecer para o efeito poder ser ativo. No caso dos Tellark Knights é quando eles são summonados. Então vamos voltar ao exemplo. Se 3 Tellark Knights forem summonados ao mesmo tempo, a gente vai ter 3 efeitos ativando ao mesmo tempo. E aí a gente pode escolher qual eles vai ativar, porque são efeitos opcionais. E escolhendo os 3 para serem ativos, a gente tem que organizar ele da ordem que a gente quiser, ok? Então você pode colocar o Altair como Chainlink 1, Deneb como Chainlink 2 e Sirius como Chainlink 3. Ou Sirius como Chainlink 1, Deneb como Chainlink 2 e Altair como Chainlink 3, ou Deneb como Chainlink 1.
E aí por você sabe o tanto de combinação que pode ter, então você que sabe quem você vai ativar primeiro e quem você vai ativar depois. Isso é importante. Por quê? Porque depois que você ativar esses 3 chain links, a prioridade é passada para o seu adversário, entendeu? Por isso que é uma ativação de várias cartas sem passar a prioridade, ok? Caso aí você passou a prioridade para o seu adversário, ele vai estar ativando o Chainlink 4 nesse exemplo. E esse Chainlink 4 pode ser uma carta de negação. Então você tem que tomar um cuidado para organizar a sua Chainlink de forma a que o seu efeito principal não seja negado pelo seu adversário, ok? Ativação do efeito, né? Caso seja negação do efeito, aí não tem como você esconder os seus efeitos numa chain link. Eu vou estar explicando melhor em outro vídeo a diferença entre negar a ativação e negar um efeito, tá? Então não se preocupem. Ali no outro exemplo a gente tem ali os Burning Abes. Todos eles têm o efeito de que se eles forem mandados ao cemitério, eles vão realizar tal efeito. Bom, prestem atenção. Se eles todos forem mandados para o cemitério ao mesmo tempo, todos eles vão ativar efeito ao mesmo tempo. Ativando efeito ao mesmo tempo, você pode escolher qual você quer ativar primeiro, depois, quem você quer ativar. E aí só então você vai passar prioridade para o seu adversário, ok? Nesse caso aí também, se você ativasse os 3 efeitos e organizasse ele da forma que você quisesse, você só ia passar a prioridade para ele no Chainlink 4. Bom, é bem simplão isso aí também. Os efeitos de trigger são muito importantes, por quê? Porque embora eles sejam Chainlink... embolei tudo aqui, desculpa gente. Embora os efeitos de trigger, ou seja, os efeitos de gatilho, sejam de velocidade 1, eles vão estar sempre no início da sua corrente. E normalmente cartas de velocidade 1 só podem ser ativas na main phase, eles são um pouquinho diferentes. Efeitos de trigger vão ser ativos sempre que a condição for satisfeita, tá? Então, mesmo que seja um monstro e o monstro não seja rápido, se ele for mandado para o cemitério durante o turno de qualquer duelista, tá? Pode estar chovendo, pode estar sol, pode estar nevando, ele vai ativar o efeito. Independente dele não ser um monstro rápido, mas a condição dele deve ser satisfeita, tá? Eu vou estar discursando melhor sobre isso em outro vídeo, onde eu vou estar explicando para vocês os tipos de efeitos, ok? Bom, negar não é a mesma coisa que destruir, tá? Vamos aí diferenciar para você o que é negar e o que é destruir. Quando você nega a ativação de um efeito ou nega o efeito de uma carta, você está fazendo com que essa carta tenha o seu efeito mal resolvido, que ele vai ser resolvido de forma mal sucedida. Então, o que vai acontecer? Essa carta não vai realizar o seu efeito específico, tá? Mas é claro, vai realizar o custo. Então lembre lá, até o ponto e vírgula que acontece na ativação, até lá vai ter acontecido. Naquele caso, no primeiro exemplo que a gente usou, você teria pago já os 1000 pontos de vida e você teria já dado alvo em uma carta em campo. Esse foi a ativação. Caso essa carta seja negada, o efeito de banir aquele alvo não vai acontecer. Mas você pagou os pontos de vida e também você deu o alvo, tá? Por que isso é importante? Porque às vezes na ativação de uma carta, tá? Na hora de pagar o custo, você pode estar dando as condições necessárias para que um efeito trigger aconteça. Por exemplo, o ato de pagar 1000 pontos de vida ou o ato de dar alvo podem ser condições para que um efeito trigger aconteça, tá? Então, isso é importante, então não se esqueçam disso. E caso você negasse, né, esse efeito, essas suas ações, tá, que podem causar um efeito trigger, não são negadas. Só o efeito é negado, só o ato de banir aquele alvo é negado. Vamos aqui para o nosso exemplo. Temos uma Tenacity, ok? E ela te diz o seguinte, que você pode revelar um monstro com 2.400 e 1000 de defesa ou 2.800 e 1000 de defesa, revelar da sua mão, tá? O ato de revelar é sempre da mão. E depois disso, tá? Esse é o custo. Você adiciona um Monarca Spirit Trap para a mão. Uma Spirit Trap Monarca, desculpa. O que acontece? Se esse efeito fosse negado, você não adicionaria a Spirit Trap para a mão, mas você já teria revelado para o seu adversário. Então, se caso ele tivesse um efeito que fosse ativado, né, por essa ação, então o efeito dele estaria rodando também. Bom, mas como você não negou, você está destruindo aí com a Mystical Space Typhon.
Pode ver aí também, né? O Tenacity é um spell card normal, Chainlink 1. O outro é um spell card rápido, Chainlink 2. A ordem tá certinha, a ordem de ativação foi do maior para o menor. E agora temos a ordem de resolução. O que ia acontecer? O Mystical Space Typhoon iria resolver, iria destruir a Tenacity, mas a Tenacity ainda resolveria, ok? Por quê? Não sei, tá? As regras do jogo são assim. Não me perguntem o porquê dessa porcaria ser assim, mas o jogo é assim. Agora a gente tem a exceção. Quando a carta é uma carta contínua, pode ser spell contínua ou trap contínua, também pode ser monstros na zona de pêndulo, podem ser carta de campos e equipamentos também. Qualquer tipo de carta que tenha um efeito contínuo, se ela for destruída aí por um MST, antes dela resolver, veja, a carta já está ativa, você acabou de ativar, você está declarando a ativação do efeito dessa trap ou dessa spell contínua, e seu adversário te responde com MST. O que vai acontecer? O MST vai resolver primeiro, e a gente vai ter a spell e trap destruída. Como ela foi destruída antes dela resolver, e por regra, toda carta com mecânica contínua deve estar em campo para resolver, essa carta não resolve, logo ela foi como se tivesse sido negada. Embora não foi um ato de negar, teve o mesmo resultado, a carta não realizou de uma forma bem sucedida. Mas veja o seguinte, se por um acaso essa trap contínua estivesse com face para baixo, e o MST fosse o Chainlink 1, tá, dando alvo nessa trap virada para baixo, o que ia acontecer? O MST seria o Chainlink 1 e essa trap seria Chainlink 2. A trap resolveria primeiro, então ela iria realizar o seu efeito e só depois o MST iria destruí-lo. Então pode ver que se o Chainlink fosse ao contrário, as cartas não seriam negadas, tá? As spell traps não seriam negadas, não é bem negadas, né? Não seriam destruídas e assim seus efeitos poderiam resolver de forma normal. Bom, vamos continuar. Lembram das summons? Né, que eu falei que são summons inerentes e não inerentes, que de maneira genérica as summons que giravam e não giravam corrente. Temos aí o Cyber Dragon como nosso exemplo anterior. O Cyber Dragon tem uma summon inerente e por definição não gera corrente. Onde tem a importância disso? Que se eu tentasse invocar um Cyber Dragon e você me desse um Black Horn para negar a minha summon, eu poderia tá ativando uma Dark Bribe aqui, né, que nega a ativação das cartas. E o que ia acontecer? A nossa ordem de ativação. O nosso Chainlink 1 seria o Black Horn e o Chainlink 2 seria o Dark Bribe. Quem ia resolver primeiro? A Dark Bribe, seguida do Black Horn. E o que ia acontecer a partir disso? O meu Cyber Dragon seria invocado normalmente. Pode ver aí que o Cyber Dragon não participou da corrente, tá? Então vamos aqui para o nosso próximo exemplo, que é a High Priestess of Prophecy, né, que foi o exemplo também de summon não inerente. Ela tem o efeito dela, tá? Você tenta summonar ela, ok. Você revelou ela da mão para ativar o efeito dela, tá? O ato de ativar o efeito dela na sua mão, você tem que mostrar para o seu adversário, ó, estou ativando o efeito dessa carta e vou especial summonar ela pelo efeito dela mesma. E aí o seu adversário ativa em resposta para você uma Vanity e você em resposta a isso ativa um MST. Temos aí a ordem de ativação e temos ali a High Prophecy como Chainlink 1, a Vanity como Chainlink 2 e o T como Chainlink 3. Veja que agora o monstro participa da corrente, tá? Então aí a gente vai resolver a corrente. O MST vai resolver, vai destruir a Vanity e a Vanity não vai resolver a tempo, né? Ela não vai conseguir poder resolver com ela em campo, então o efeito dela não vai rolar. E aí a Priestess vai descer normalmente, né? Então vai acabar por aqui. Já foi um vídeo bem extenso. Bom, corrente é muito difícil de explicar e é muito difícil de entender, mas com prática você pega de boinha como é que joga, tá? Devo adiantar para vocês que a formação de uma corrente é a coisa mais importante que acontece no jogo, tá? Uma corrente bem feita, uma corrente bem ativada, os efeitos ativando certinho, é o que vai possibilitar de seu baralho funcionar e de você chegar à vitória. Então eu digo pra vocês que a parte mais importante, a parte que você deve realmente prestar atenção, a parte que você realmente deve pôr o máximo de seus neurônios para funcionar é durante uma corrente, tá? Então sempre lembre disso, que se você ativar uma carta no momento errado, você pode perder o jogo só por causa disso. Bom gente, tô saindo, falou!